Eu sou a Andressa Miranda e estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu estive conversando com o autor Luiz Divino do Lago, que escreveu os livros O Viajador, Queda de Braço no Tabuleiro de Deus e Nathalie disse boa sorte aos mendigos, que contou um pouco sobre si, as suas ideias, o processo criativo e muitas dicas para quem também quer escrever. Queda de Braço no Tabuleiro de Deus vai mostrar a cidade de São Paulo de uma forma que pouca gente viu ou imaginou. E para citar a sinopse do livro, aqui estão a Estação da Luz, a Praça da Sé, as avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Cruzeiro do Sul, o bairro do Ipiranga, os fétidos e poluídos Tamanduateí e Tietê e os que povoam esse universo, os moradores de rua com suas camas de papelão, os bêbados, vagabundos, as putas, o borracheiro madrugador em seu estabelecimento meia-boca, os desocupados que se aglomeram em volta de uma fogueira, os que não precisam de motivo para iniciar uma pancadaria, o inevitável boteco da esquina e seu dono de avental sujo, os copos de cachaça emborcados quase o dia inteiro. Numa palavra, os chamados invisíveis, essa gente que, sem que percebamos, fazem o mundo girar e ser como é, com suas injustiças e desigualdades que poder público nenhum consegue solucionar. Assim, é a maior cidade do país, a capital mais rica e mais celebrada na história dilacerante narrada por Luiz Divino do Lago, que já mostrou conhecer o tema em sua coletânea de contos. Nathalie disse boa sorte aos mendigos. Meu nome é Luiz Divino do Lago, eu tenho 67 anos, sou aposentado. Eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Campestre, em 1956, sou de Câncer. E eu escrevi até hoje 3 livros. Em 1998 eu escrevi O Viajador, pela editora Litres, do Rio de Janeiro. E só 25 anos depois que eu vim publicar o segundo livro, que é uma coletânea de contos que se chama Nathalie disse boa sorte aos mendigos, pela editora Penalux. Isso foi final do ano passado. E em janeiro agora eu publiquei pela Nauta um romance que se chama Queda de Braço no Tabuleiro de Deus. Iniciando então a nossa conversa, o Luiz falou um pouco sobre o que ele escreve, a questão do gênero literário e, claro, aonde a gente pode encontrar os seus livros para ler. Olha, a minha literatura ela é baseada principalmente na realidade observada, né? Naquilo que eu vejo por aí. São essas pessoas abandonadas pelo Estado, essas sem teto, essas pessoas invisíveis, né, que a gente faz de conta que não existe. E falo também de separações, de amores desfeitos, desilusões e tudo mais, né? Então, de cara, eu posso adiantar que não é uma literatura otimista. E eu escrevo os gêneros que eu escrevo romances, escrevo contos, eu tenho alguns poemas também que eu pretendo publicar. E esses livros eles estão à venda principalmente nas editoras, né? Esse último, o Queda de Braço no Tabuleiro de Deus, está à venda lá na editora Nauta. Em breve vai estar na Amazon. O anterior, que é o livro de contos, Nathalie disse boa sorte aos mendigos. Ele está à venda na Penalux, que é a editora também, e já está no Amazon também. E o anterior, o primeiro, que é o Viajador, é só comigo mesmo, que eu tenho alguns exemplares. O autor também falou sobre divulgação e processo de escrita, com as suas ideias e as maneiras que ele usa, para conseguir escrever. A divulgação dos meus livros eu faço pelas redes sociais, pelo boca a boca, né? As pessoas que leem e que resolvem postar alguma coisa a respeito. Mas eu não tenho dinheiro para marketing, não, né? Realmente não tenho. Então essa parte me prejudica bastante. É claro, como qualquer coisa, se você não tem dinheiro para promover, fica muito mais difícil, né? Mas essa é uma realidade, então, que eu estou tentando mudar e vamos ver o futuro, como é que vai ser. As ideias para esses livros, como eu disse, elas surgem daquilo que eu observo. Eu sou uma pessoa que observa muito, né, o meu entorno, a realidade onde eu vivo. Aquilo que eu escrevo vai surgindo daí, né, dessas coisas. O processo de escrita, eu realmente acho que eu tenho um processo assim, bem caótico, né? Ele é bem misturado, tem até planejamento, por incrível que pareça.
Então, vamos dizer assim, eu parto de uma ideia, de algo que eu quero escrever, e eu faço primeiro um primeiro rascunho, que pode ter ou não já um desfecho mais ou menos imaginado, ou às vezes não tem desfecho ainda, eu só tenho mais ou menos uma linha por onde eu quero seguir, né? E eu vou trabalhando nesse processo. E eu procuro trabalhar todo dia, nem que eu escreva 5 linhas, 10 linhas ou escreva 30 linhas, eu procuro manter uma rotina de escrita, né? Para você não perder o fio, né? E é assim que eu vou trabalhando. E o que acontece muito comigo é o seguinte: eu não escrevo o livro somente na hora que eu estou sentado para colocar no computador, né? Na minha maneira de ver, eu escrevo o livro o tempo inteiro. Quando eu estou andando, quando eu estou no metrô, quando eu estou conversando com alguém, o livro está na minha cabeça. E ali eu estou imaginando as coisas que eu preciso colocar, onde que está indo bem, o que que eu posso mudar. Então, quer dizer, é um processo permanente, né? Enquanto eu estou escrevendo um livro, ele está presente comigo o tempo inteiro. Então, muita coisa acontece nesse campo, nesse momento, que eu imagino que eu tenho que fazer e aí vou anotando, às vezes anoto no celular, no bloco de notas do Word, as coisas que eu lembro, vou anotando, vou colocando e depois eu passo para o texto no computador, essas coisas que eu imaginei. Quer dizer, então é um processo, existe um processo, mas é difícil definir realmente de que maneira que ele se. Não é uma coisa, vamos dizer assim, 100% planejada. Ele é bem irregular e bem caótico mesmo. O autor também contou algumas dicas de escrita e, claro, dicas de leitura também, que, como ele mesmo disse, é algo importante para quem quer escrever. Para quem quer escrever, a minha dica não é muito diferente daquela que todos falam, né, os escritores em geral. Primeiro item, primeiro ponto super importante é você ler bastante, né? Não só por uma questão de você ter um vocabulário, formar um vocabulário, mas para você aprender a observar o estilo, observar a formação dos parágrafos do texto, a maneira que um escritor constrói uma história, as soluções que ele encontra. E conforme você vai lendo, quanto mais você vai lendo, você vai descobrindo a sua própria maneira, aquilo que você mais gosta. E é claro que enquanto você está lendo, você tem que escrever, né? Então você precisa escrever, né? Então é aquela coisa, pega um papel e começa a escrever. Um costume, uma coisa que eu aprendi quando eu estudei cinema e tudo mais, é você falar de coisas que você conhece, que estão no teu ambiente, né? Então comece escrevendo uma coisa sobre aquilo que você conhece, que está no teu entorno, da tua família, dos amigos, do teu bairro, né? Coisa que você tem conhecimento. Então você começa escrevendo devagar, um texto curto e tudo mais. Agora, eu acho que até mais importante que tudo isso, ou tão importante quanto, é você ser um observador de tudo, né? Se você não observar a vida, que acontece ao teu redor, né? Nas ruas, no teu país, no teu bairro, no mundo, o que acontece, a natureza, quer dizer, tudo que se movimenta ao teu redor, tudo isso é material, né? É daí que você tira as histórias, né? Então, um escritor precisa ser um observador, né? Precisa ser um cara que tenha curiosidade de conhecimento, de saber das coisas, né? É isso aí, ler bastante, observar, escrever, refazer aquilo que você não gosta, ser honesto com o que você escreve, porque aquilo que você escreve, se você não gosta, os outros também não vão gostar, com certeza. Eu sou leitor, sim, mas eu confesso que eu não sou dos leitores mais fanáticos, não. Até porque eu gasto muito tempo também escrevendo, né? Mas eu leio de tudo. Eu leio jornais, eu leio os cronistas, eu leio tudo que se tem por aí em blogs e na internet. E é claro que eu li os grandes autores, né? O que eu posso dar de dica é aquilo que está no meu gosto pessoal, porque leitura vai muito de cada um, né? Não existe livro ruim, ele existe um livro que você gosta ou você não gosta, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito onde eu comecei. Eu comecei lendo, por exemplo, João Ubaldo Ribeiro, eu gosto pra caramba, que ele tem Viva o Povo Brasileiro, Sargento Getúlio.
O Sorriso do Lagarto, uma série, os contos dele da Ilha de Taparica, são uns contos deliciosos de ler. Então eu acho que é uma literatura muito boa, até para quem está começando, né? Ou para quem já é um leitor mesmo. John Steinbeck, Ratos e Homens, As Vinhas da Ira, também é muito bom. Graciliano Ramos, que tem lá Vidas Secas, São Bernardo. O Guimarães Rosa com o Grande Sertão Veredas, para quem tiver coragem, né? É um ótimo livro, mas nem não é todo mundo que encara. Euclides da Cunha, Os Sertões, que também é outra obra complicada, mas é fundamental para quem quer conhecer. Clarice Lispector, Rubem Fonseca. Rubem Fonseca tem um muito bom, que é O Agosto, que é um ótimo livro, um grande livro. Você tem aí também, bom, você tem Agatha Christie, para quem está começando também, ou quem gosta de livros policiais, é ótimo, excelente. Eu li quase tudo da Agatha Christie. O que mais, né? Você tem Moby Dick, do Herman Melville, você tem o Joseph Conrad, que é O Coração das Trevas. Então tem muita gente para você ler. E a moçada de hoje, com toda a informação que tem, eu tenho certeza que vocês não precisam das minhas dicas, não, né? Então, tem muita gente, acompanha o pessoal que foi premiado recentemente, vê o que você descobre. Tem um amigo meu que é o Chico Lopes, que ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2012, e o livro dele se chama Um Estranho no Corredor, que é muito bom esse livro. Então tem uma série de coisas aí, né? Machado de Assis, que dá para você ler, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem o Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. E só para finalizar, eu agradeço o espaço aqui para poder expor algumas coisas, para vocês saberem um pouco do que eu faço. E eu desejo boa sorte para nós todos, porque esse é um mercado editorial, não é fácil, mas a gente chega lá, tá certo? Obrigado. E este foi mais um episódio do podcast Pensando Alto, onde desta vez estive conversando com o autor Luiz Divino do Lago, autor de não apenas Queda de Braço no Tabuleiro de Deus, mas também dos livros Nathalie disse Boa Sorte aos Mendigos e O Viajador. Espero que tenham gostado, e aos autores que também quiserem divulgar os seus trabalhos aqui no podcast, pode entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Até o próximo episódio!